A chegada de pacientes do Rio de Janeiro em Juiz de Fora tem deixado sim a população preocupada, atenta e os órgãos de saúde aqui do município também, viu? Pelo menos 10 pessoas já foram atendidas aqui na cidade de forma emergencial, gente. Nós estamos acompanhando esse caso. Laís Possani aí, na reportagem com imagens de Anderson Mateus para a gente entender tudo isso. 10 pacientes do estado do Rio de Janeiro foram atendidos em Juiz de Fora na última semana, segundo a prefeitura. 3 continuam internados no hospital de pronto-socorro. Um testou positivo para o coronavírus. Segundo a Ouvidoria Municipal de Saúde, há 3 anos é notável o fluxo de pacientes que vêm do estado do Rio de Janeiro para Juiz de Fora em busca de atendimento médico e hospitalar. O medo é que com a chegada da pandemia o sistema fique ainda mais sobrecarregado, já que é referência para outras 94 cidades da macro-região. Apesar da universalidade do SUS e que é muito mais visível no atendimento de urgência, que não pode ser negado em nenhum espaço brasileiro, né, em nenhum lugar, né, em todo o Brasil, nós temos algumas limitações, inclusive previstas em legislações, que é a questão da territorialização, a questão mesmo do financiamento e por aí vai. Então, o SUS ele é desenhado, ele é descentralizado, organizado de forma a atender as demandas das pessoas. Pacientes do Rio de Janeiro têm suas redes de assistência, têm os seus fluxos lá definidos, por mais que haja a realidade, a necessidade premente do cidadão com relação à sua vida, existe também outras questões legais que não podem ser desconsideradas, porque em questões práticas isso impacta a rede desses municípios que estão sendo receptores desses pacientes não residentes e não referenciados. E com certeza a situação vai ficar ruim não só para eles e como para quem reside e usa o serviço de forma legal e organizada no nosso município. Ainda de acordo com a ouvidoria, profissionais de saúde não podem negar socorro, mas assim que os pacientes de outro estado se estabilizam, são orientados a seguir o fluxo do município de origem. Muitos tentam fraudar o sistema para continuar usando o SUS de Juiz de Fora. Eles querem dar sequência em tratamentos aqui na cidade que eles não conseguem lá. Então eles nos procuram na esperança de conseguirem burlar o sistema, confeccionar cartão SUS, ter acesso a medicamento, mesmo com comprovante de residência de outra cidade, de outro estado, e a gente, né, acaba informando para eles da impossibilidade, apresentando os motivos, que não é uma negativa pessoal, é uma negativa formal, institucional, e eles não aceitam, eles ficam bravos, eles criam conflitos com a gente. Infelizmente, nós temos casos, inclusive, de pessoas que pegaram o endereço de conhecidos, que tentaram fraudar documentos. Então, a situação é muito grave. Nós já discutimos isso com a gestão antes da pandemia, e nós temos percebido pessoas do estado do Rio vindo para Juiz de Fora, utilizando nossa rede, porque não conseguem acesso nessa cidade. Com a pandemia, a situação é mais preocupante ainda. É um estado que está aí, é público e notório, que tem muitos casos de infectados, e nós tememos que esses infectados proliferem, né, o vírus aqui na nossa cidade, tanto para o nosso profissional como para a nossa população. O presidente do Sindicato dos Médicos de Juiz de Fora informou que as denúncias são preocupantes. Tem nos preocupado bastante porque esse afluxo de pacientes que está vindo do Rio de Janeiro e ocupando os leitos hospitalares de Juiz de Fora vem a comprometer, inclusive, a estrutura oferecida não só à população de Juiz de Fora, como também da micro-região. E não estamos vendo, por parte da Prefeitura do Estado, nenhuma medida que venha a resolver esse problema. Vereadores pedem a instalação de barreiras sanitárias. A Comissão Especial de Enfrentamento ao Coronavírus da Câmara se reuniu com representantes da Prefeitura para cobrar a implantação do mecanismo o mais breve possível. Sabemos da dificuldade em fazer barreiras em uma cidade com tantas entradas possíveis, como também do caráter moral desta decisão, que precisamos discutir ainda a fundo. Como negar atendimento a um paciente? É necessário um alinhamento especial entre os governadores Zema e Witzel para tratar da saúde de Juiz de Fora, devido à proximidade com o Rio. Precisamos de mais financiamento. Outra atitude imediata é a criação desta barreira provisória por decreto, para que pelo menos diminua esse tráfego.
É preciso considerar ainda que a internação para combate ao vírus não é necessária muitas das vezes. Dos 10 casos que vieram para a Rede SUS, por exemplo, apenas um era mais grave e ainda continua internado. Um objetivo é não ampliar a circulação do vírus no nosso município, mas também garantir as poucas vagas que existem em leitos de UTI com respirador, em leitos de enfermaria para os cidadãos de Juiz de Fora, caso haja necessidade. Não há sobra de leitos em lugar nenhum, tampouco aqui. A Prefeitura de Juiz de Fora informou por meio de nota que a instalação de barreiras sanitárias é uma questão federativa, já que envolve a divisa de 2 estados. A Prefeitura acionou o governo de Minas e aguarda diretrizes de atuação. Problema sério aí, preocupando o cidadão juiz-forano. Vamos incrementar mais essa conversa ali. Vou chamar a Juliana Zoit aqui para participar comigo. Ela tem mais informações. Bom dia, Juliana. Bom dia, Boia. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente é uma situação muito delicada, né? Eu vou começar trazendo aqui os números atuais de coronavírus em Juiz de Fora, passados pela Prefeitura aqui da cidade, Boia. Segundo o último boletim divulgado ontem, Juiz de Fora tem 2.203 casos suspeitos de Covid-19, 152 casos confirmados e já registrou aí 6 mortes confirmadas e 5 óbitos estão em investigação. Eu gostaria de lembrar também, Boia, que há poucos dias a gente mostrou aqui no Alerta uma matéria de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que eles falam do risco, caso não fosse mantido, incrementado o isolamento social, do risco de ocupação total dos leitos na cidade. E aí, por que é importante a gente discutir esse atendimento aos profissionais do Rio? Como foi aos pacientes do Rio de Janeiro? Como foi dito na matéria, Juiz de Fora, ela é a referência da macro-região, ela atende 94 municípios da região. Então, são pessoas que de 94 municípios, se tiverem problemas, sintomas da Covid-19, vão ser trazidos para cá para um tratamento mais específico. E aí, todo o planejamento de equipamento de proteção individual, de estrutura, de respirador, de leito, esse planejamento é feito para um número X de habitantes. E se você começa a vir pacientes de outras regiões que não estavam nesse planejamento, isso é muito complicado. Então, uma solução seria colocar barreiras para que esses pacientes não cheguem aqui, barreiras sanitárias, né? Outra solução seria o município receber mais investimento para atender esses pacientes. E é isso que está sendo conversado, está sendo negociado. Eu acho interessante a gente ressaltar também que esse atendimento, esse atendimento de porta, o primeiro atendimento do paciente, ele não pode ser negado. Se o paciente chega grave em qualquer unidade de saúde, o profissional de saúde não pode negar esse atendimento, como foi destacado na matéria. Agora, depois que esse paciente é estabilizado, ele é orientado a voltar a receber o atendimento em uma unidade de referência aonde ele mora. Então, assim, é um assunto delicado que tem que ser discutido, porque Juiz de Fora já recebia pacientes, como a própria ouvidora de saúde destacou, Juiz de Fora já tem esse histórico de receber pacientes de fora, e agora com essa pandemia isso fica muito mais delicado.